Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Cláudio Bersot e você está transitando pelos caminhos do imaginário. Para fazer este vídeo e os demais vídeos dessa playlist sobre Valdo Vieira, eu tenho utilizado várias fontes. Para fazer o vídeo de hoje e outros vídeos e os outros vídeos também, eu estou me utilizando desta obra aqui, Chico Xavier, a vida, a obra, as polêmicas, do Alexandre de Sante e André Schroeder, tá certo? Eu também dei uma olhada no blog do Vitor Moura Visoni, Obras Psicografadas. Tem uns artigos lá bem legais. Faço um convite a vocês para visitar esse blog que existe há mais de 20 anos. Trata dos fenômenos relacionados aí à espiritualidade, aos espíritos, ao outro mundo. Tem muita coisa boa lá. Eu estou sempre olhando lá os artigos. E tem um artigo lá que o rapaz que se autodenominou míssil crítico, né, é um pseudônimo, né, ele faz uma síntese bem bacana desse acontecimento com a Otília Diogo. E claro, tem os comentários dele também. Então convido vocês a fazerem uma visita ao blog do Vitor Moura Visoni, tá certo? Uma das minhas fontes também. O ano era 1963. O Brasil estava uma balbúrdia. Muita bagunça, muita greve, muita instabilidade política e econômica. Havia uma probabilidade muito grande de instauração no país de um regime socialista. No ano seguinte, os militares vão assumir o poder e só vão largar 21 anos depois. Portanto, o ano de 1963, um ano de grandes agitações, muita movimentação no país, e será neste ano que a revista Fatos e Fotos vai trazer uma reportagem sobre a médium Otília Diogo, dizendo que ela conseguia materializar os espíritos graças a uma produção magnífica do ectoplasma. O ectoplasma, como eu falei no vídeo anterior, é uma energia espiritual materializada, né? O médium, o espírito do morto interagindo com o espírito do médium, vai formando esse ectoplasma e pode surgir qualquer coisa com a produção do ectoplasma, até mesmo o corpo de um espírito. Olha que fantástico! O espírito é fluido, é etéreo, né? É impalpável, é invisível, mas em algumas situações o médium consegue produzir o ectoplasma e com o ectoplasma ele materializa o invisível, ele materializa o etéreo, ele materializa o espírito, que não tem corpo, mas passa a ter um corpo, graças a essa produção do ectoplasma. Só que para ter essa produção do ectoplasma, é preciso estar bem no escurinho. Se tiver luz, adeus ectoplasma, adeus espíritos, e a luz poderá ferir e até mesmo matar a médium. Bom,
Então a revista Fatos e Fotos trouxe essa reportagem que causou uma enorme comoção. O país, que já estava nessa agitação toda, ficou mais agitado ainda, porque esse mundo está tão mudado que até os mortos, os espíritos dos mortos estão ganhando corpo, né? É uma coisa fantástica. Todo mundo ficou oriçado. O Valdo Vieira e o Chico Xavier, que já conheciam essa médium, já haviam feito sessões com essa médium, chamou-a e falou: Tília, vamos fazer uma demonstração pública, vamos convocar todo mundo, eu pretendo escrever, diz o Valdo Vieira, eu pretendo escrever um livro sobre essa experiência, depois ele vai abandonar isso aí, pretendo escrever um livro sobre essa experiência e nós vamos fazer o maior sucesso. Então ele convocou jornalistas, convocou alguns médicos, 19 médicos, e montou-se, então, ele montou lá no consultório dele, ele vai montar um laboratório no pequeno consultório dele para poder fazer a experiência. E ele vai ditar uma série de exigências, e essas exigências vão mudando de acordo com as conversas que ele vai tendo com os jornalistas e esses médicos que foram chamados para avaliarem se aquela experiência era fajuta ou se aquela experiência era algo verídico, era verdade, né? Então eu separei aqui algumas dessas exigências e nós vamos ver que essas exigências todas, elas vão cair sobre os pesquisadores, sobre os jornalistas, sobre os médicos. E sobre a médium praticamente não há nenhuma regulamentação, né? Nenhuma regulamentação sabida, pelo menos ele não divulgou isso aí, né? Então há um controle muito grande sobre o pessoal que estava ali, para não atrapalhar aquela manifestação mediúnica. Então, o Valdo Vieira, que foi o grande coordenador desse projeto, essa experiência com Otília Diogo nasce com o Valdo Vieira, porque o Valdo Vieira era o cientista, era o dentista, era o médico, era o cara que lia, era o cara que estudava, era o cara que dava valor à ciência. O Chico não, o Chico fez até a 4ª série primária, ele viu o Valdo como um grande cientista, né? Então o Valdo tomou para si essa tarefa, ele foi o grande coordenador do caso Otília Diogo. O Chico participou, apoiou, aprovou, mas foi um personagem secundário, né? O Chico estava ali para dar aval, né, para dar legitimidade àquela apresentação, certo? Então o primeiro passo, queriam filmar a experiência. O jornalista falou: vamos filmar. Aí o Valdo falou: não dá para filmar. Não dá para filmar porque o espírito Irmã Josefa já conversou com uma jornalista da TV Itacolomi, uma TV lá de Minas Gerais, e já deu os direitos de filmagem para ela. E essas filmagens vão ter que ser feitas em condições muito especiais, porque para filmar precisa de luz, e luz não podemos produzir ectoplasma. Não produzindo ectoplasma não tem espírito. Então o espírito da Irmã Josefa já havia firmado um contrato, pelo menos verbal, com uma jornalista, então não poderia haver filmagens, beleza. E foto? Foto pode, desde que cada um de vocês me identifique a sua máquina fotográfica. Quero saber tudo, tintim por tintim, e da capacidade dessas máquinas, porque se a máquina tiver flash, não pode. E se a máquina tiver algum apetrecho lá que atrapalhe a materialização do ectoplasma, também não pode. Um jornalista,
possuía uma máquina muito potente, capaz de tirar fotos mesmo em ambientes de baixíssima luminosidade. Mas ele ficou quietinho, ele não falou nada para o Valdo. Vou bater essas fotos. Depois será graças a essas fotos que nós veremos a fisionomia perfeita da médium atrás do véu, quando ela dizia ser a irmã Josefa, o espírito irmã Josefa. Vamos ver também os seios de um médico da Marinha que a Otília Diogo fazia materializar, o doutor Alberto Veloso. Um médico, claro, tinha morrido, então o doutor Alberto Veloso, a gente dá para ver os seios do doutor Alberto Veloso. E dá para ver muito bem o seu bigode e sua barba postiça. Era algo que a médium provavelmente colocava ali na hora, né? Outras recomendações foram feitas. Ninguém poderia entrar no recinto com paletó, nem nenhum objeto no bolso. Claro, a pessoa poderia entrar com paletó, escondendo ali alguma coisa, e aplicar alguma coisa no espírito e atrapalhar aquele ato religioso, litúrgico que iria ocorrer, né? Essa era a preocupação do Valdo. Nenhuma pessoa poderia se levantar da cadeira sem permissão. O espírito está lá, o sujeito vai lá e dá uma agarrada no espírito. Não poderia fazer isso aí. Então todo mundo tinha que ficar sentado. Eles botaram um esparadrapo fosforescente no ombro direito de cada pesquisador e jornalista. Que se ele se movimentasse tentando sair de lá, você veria, porque está tudo no escurinho, né? Que o sujeito estava se movimentando, porque o esparadrapo era fosforescente, certo? Então vocês vão vendo que há um controle muito grande sobre os pesquisadores, né? Normalmente você faz isso sobre um objeto de estudo, né? No caso ali, o Valdo vai programar toda uma série de exigências sobre os pesquisadores, sobre os jornalistas ali presentes. Um jornalista vai dizer o seguinte, um jornalista não, vários falaram, eu quero apertar a mão do espírito. Claro, é uma oportunidade única. Quando na vida que você já teve a oportunidade de apertar a mão de um espírito, né? Todo mundo queria apertar a mão do espírito. Aí o Valdo falou, não, é muita gente para apertar a mão do espírito, não vai dar certo, vamos escolher um só um. Aí foi escolhido um jornalista lá para apertar a mão do espírito que a Otília Diogo iria materializar. Aí o jornalista jogou uma fake assim, eu tenho aqui um pozinho que ele é invisível, e eu vou passar esse pozinho na minha mão, e quando eu for cumprimentar o espírito, eu vou tocar minha mão com pozinho invisível. Esse pozinho, depois, jogando raios ultravioletas nele, ele fica visível. Aí eu vou saber se eu apertei a mão do espírito ou se eu apertei a mão da médium que estava fingindo ser um espírito. Putz! O que aconteceu na hora? Aconteceu que, quando o jornalista, então a Otília Diogo, chamou lá das profundezas do outro mundo o espírito da sua mãe, irmã Josefa, a irmã Josefa chegou, andou, caminhou, quando ela chega ela grita, viva Jesus! Viva Jesus! Claro, já cria um clima ali de respeito e de cumplicidade com as demais pessoas. O jornalista, então,
já havia sido previamente determinado que ele poderia cumprimentá-la, foi até a irmã Josefa cumprimentá-la. Mas a irmã Josefa falou: sinto muito, meu amigo, mas não posso cumprimentá-lo. Por quê? Porque hoje eu não produzi ectoplasma suficiente para materializar minha mão inteira. Eu só consegui materializar um dedo. Saiu um dedo, em vez de formar a mão toda, formei apenas um dedo. E cumprimentar com um dedo só não fica legal, não fica bacana, vai pegar mal, então eu não poderei cumprimentá-lo. Entretanto, as fotos tiradas por esse jornalista, fotos que mostraram com extrema precisão a pessoa por trás do véu, mostram claramente que o espírito irmã Josefa possuía seus 5 dedos iguaizinhos possuíam a Otília Diogo e a maioria de nós. Jornalista esperto esse. Ele vai aplicar outro golpe. Vou pegar meu pozinho e vou botar na eletrola. Essa eletrola, toda a sessão, claro, para dar um clima, né, mais espiritual, um clima mais superior, tocava-se uma música. Só que quem ligava a eletrola era o poder mediúnico da Otília Diogo. Com o seu poder, a eletrola ligava e começava a tocar uma música. Isso provocava um forte efeito cênico. As pessoas ficavam encantadas com isso. O jornalista falou: vou jogar meu pozinho invisível na eletrola. Se for a médium que ligar a eletrola, vai ficar o pozinho na mão dela. Se for o espírito, não vai ficar. Nessa experiência, pela primeira vez, a eletrola não tocou. A produção do ectoplasma não foi suficiente para fazer a eletrola ligar mediunicamente. Um outro jornalista falou o seguinte: eu tenho uma máquina fotográfica super poderosa. Ela é capaz de captar imagens com incrível precisão. Para isso, basta que a luzinha vermelha fique ligada durante toda a sessão. Havia uma lampadinha da luzinha vermelha que todas as vezes, ela havia permanecido ligada de maneira contínua. Era uma luzinha bem fraquinha. O jornalista aplicou essa também. E nesta sessão que ele falou que a máquina dele era capaz de captar detalhes com extrema precisão, desde que a lampadinha da luz vermelha ficasse ligada de modo ininterrupto, ele iria conseguir fazer essas fotos fantásticas. Na hora da apresentação, o Valdo Vieira já falou: olha, hoje a lampadinha não vai poder ficar ligada o tempo todo, porque está atrapalhando a produção do ectoplasma. Então, volta e meia, ela vai ser desligada durante alguns segundos. Um tempo bem razoável para que a médium pudesse se deslocar de um lugar para o outro, ali do palco da apresentação. Esta sessão, ela ficou desligada durante vários segundos, várias vezes, durante toda a apresentação da Otília Diogo. O truque lá do jornalista deu certo. O jornalista que algemou a médium, ela era algemada. Essa algema foi dada pelo Valdo Vieira.
algema e todos os outros apetrechos utilizados nessa manifestação, nenhum pôde ser dado pelos investigadores, mas pelo Valdo Viana, certo? O médium que algemou a Otília, ele disse que não pôde apertar porque ela sentiu-se mal e os organizadores pediram para ele ter paciência e compreensão. Então ele deixou meio frouxo. Esse médium depois vai dizer que quando terminou a apresentação e ela supostamente teria ficado amarrada o tempo inteiro na cadeira e não ter saído e se fantasiado dos espíritos, ele vai perceber que o que ele amarrou ali estava totalmente solto, que ela poderia tranquilamente tirar o pé e sair caminhando e depois sentar ali novamente. Então, uma amarração que não funcionou nada. Esse mesmo jornalista, quando foi fazer a vistoria no corpo dela, né, para ver se tinha alguma coisa, né, alguma roupa, algum apetrecho, ele percebeu claramente que ela estava com o quadril avolumado de um lado, tinha alguma coisa ali nela. Ela não era uma mulher gorda, era uma mulher magra, então dava para ver claramente que tinha alguma coisa escondida ali. Ele foi tentar examinar, ela se mostrou extremamente incomodada, nervosa, e os organizadores pediram paciência e compreensão para ele, porque ela estava no seu período menstrual. E não se pode incomodar uma pessoa no período menstrual, ainda mais que essa pessoa menstruada daqui a pouco vai fazer a materialização do ectoplasma e com isso permitir a vida de vários espíritos de mortos lá do outro mundo. Um dos pesquisadores falou o seguinte: vamos polvilhar de talco aqui ao redor, tudo ao redor da cadeira da médium. Se ela pisar no talco, vai ficar a marca da pisada, das pegadas, e depois vamos ver nos pés dela, da médium também. Não foi permitido ele fazer isso, claro, iria atrapalhar a produção do ectoplasma. O talco, por uma razão ainda pouco estudada e pouco compreendida, se ele é jogado em torno do espírito que vai, da médium que está tentando materializar o espírito, ele cria uma confusão cósmica e quântica entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos e impede uma materialização dos espíritos. Então o Valdo não deixou ele polvilhar o talco. Um dos jornalistas percebeu que por um mecanismo de ventilação do cômodo, estava vindo cheiro de éter. Os espíritas e os espiritualistas são apaixonados pelo éter. Fiz um vídeo aí há algumas semanas falando da transformação do éter etílico no éter fluídico. Depois vocês dão uma conferida. Os espíritas adoram o cheiro de rosas e de éter. Rosas caem do céu e preenche todo o ambiente com seu aroma floral. E o cheiro do éter. O Chico Xavier vai caminhando e vai desprendendo um cheiro de éter. Divaldo Pereira Franco vai andando, caminhando e vai desprendendo um cheiro de éter. Eles adoram o cheiro do éter. Assistam meu vídeo que vocês vão entender bem por que existe esse fascínio com o éter. Então, naquele ambiente, será soprado ali
vindo, claro, do outro mundo, né? Pelas frestas ali da ventilação, diretamente do outro mundo, uma canalização especial, trazendo o cheiro do éter. Logo após que acabou a sessão, a Otília Diogo tinha que ser revistada. Mas ela não aceitou isso, foi correndo para o banheiro. Quebrou um protocolo estabelecido. Mas ela estava menstruada, houve ali um provável sangramento, uma coisa mais ou menos assim, ela precisava se cuidar, porque, claro, é uma coisa muito íntima, né? Uma coisa muito íntima. E que mais que aconteceu nessa sessão? Tem muito mais. Mas o vídeo já ficou bastante longo, de modo que nós vamos continuar com essa grande experiência da materialização dos espíritos, quando os espíritos começam a ganhar corpo. Muito bacana isso, né? O sujeito, quando morre, deixa o corpo e vira espírito somente, mas depois ele pode também retornar por uns momentos fugazes e ganhar corpo novamente, e depois volta de novo para o mundo do espírito, até que ele reencarne e ganhe novamente um corpo. Espírito e corpo novamente se juntam. No vídeo que vem nós continuaremos com a saga de Otília Diogo, comandada pelo Valdo Vieira e também, claro, pelo Chico Xavier.